Meus caros amigos e amigas, muitíssimo boa noite. Como é que estamos nessa quarta-feira, dia 23 de agosto de 23? Em respeito a todos vocês, mais uma aula. Eu tenho certeza que vocês irão amar esta aula. Por que, professor, nós vamos amar essa aula? Porque é uma aula de perguntas e respostas. Sabe aquelas dúvidas iniciais que nós já falamos na segunda-feira? Hoje eu vou retomar com mais perguntas e respostas e de forma bem objetiva e bem direta a todos vocês. Combinado? Lembrando que a grande maioria, meus caros amigos, dessas perguntas, nós temos também vídeos pontuais em nosso canal no YouTube, então, por favor, se inscreva. Aos nossos alunos que estão com a gente há um bom tempo, muitíssimo obrigado por tudo, né, gente? Pelos comentários que vocês fazem, pelo excelente trabalho que vocês estão realizando. Parabéns a todos. Aqueles que estão começando agora, papel e caneta, anotem, porque realmente é muito importante. Combinado? Lembrando que essa aula ficará gravada. Quem não puder assistir ao vivo, assistirá depois. Mas o legal é pegar aqui no frigir mesmo aqui, na quentura da coisa, como diz o pessoal do interior, né? Da quentura aqui da coisa, né? Papai e mamãe do interior, então eu tenho muito contato com os meus primos que moram no interior, então eu tenho um carinho muito grande. Eles têm uma visão de mundo diferente destes que moram aqui na cidade, uma visão do matuto, né? Que consegue analisar a natureza e aplicar no seu dia a dia. Aprendo demais com eles. Então, um abraço aqui especialmente aos meus primos, minhas primas, meus tios lá do interior, que eu tenho um carinho, um apreço muito grande. Interior de São Paulo e também no Ceará, lá nas nossas Ubajara, no Ceará. Vamos lá. Primeiro, quem pode ser perito? Rapidinho, tá, gente? Quem pode ser perito? Qualquer pessoa maior de 18 anos que tenha pelo menos o nível médio, porque a grande maioria dos tribunais aceita nível médio para você exercer, desde que você preencha todos os requisitos e envie os documentos ao tribunal. Lembrando que só deve fazer o cadastro quando você receber o certificado da escola. Isso é muito importante. Antes, não queime e mande só o certificado da Jus Expert, pessoal. Porque se você mandar um outro certificado de R$ 1,99, vai queimar o teu filme. Então esse é o primeiro. Segundo, professor, mesmo sem experiência, eu posso atuar como perito? Gente, o tribunal, ele não exige experiência. Ele exige o quê? Formação. Então é muito importante que você qualifique-se na Jus Expert, pega o certificado e vocês vão ver, outros alunos já conhecem isso. As aulas aos sábados que eu faço com vocês, nós emitimos certificados para vocês, pessoal. Dessas aulas aos sábados, vai juntando no seu currículo, porque isso vai dando o quê? Corpo, fundamento, sustentação ao teu currículo. É muito importante. Terceira dica, professor. Posso fazer uma coleta remota e não preciso ir até o local onde a pessoa está? Sim, pessoal. Quando você é nomeado perito, você vai fazer o aceite, ou seja, você vai aceitar ou não aquela perícia. Você aceita e já explica para o juiz, dizendo que você é de outra cidade, de outro estado, que se fosse cobrar o valor de viagem ficaria muito mais caro. Tem lá os modelos no nosso curso, que é só você copiar e colar, literalmente, a resposta. E o juiz vai determinar se sim ou se não. Bem fundamentado, bem explicado, e um juiz de cabeça um pouco aberta, evidentemente que vai acolher isto, tá? Então evita-se de você viajar aí horas a fim e chega lá e muitas vezes o periciando nem está, né? Vamos lá. Professor, eu devo fazer parte do grupo do Telegram? Sim, pessoal. O grupo do Telegram, nosso, aqui da Jus Expert, sem dúvida nenhuma, é o grupo que você tem que estar. Repito, pessoal, já falei isso na aula de segunda-feira e vou reiterar aqui. Quando você me segue no YouTube, ou no Instagram, ou a Jus Expert, necessariamente, pessoal, você curte lá e faz um comentário. Ó, professor, legal, bacana, tal. Aí sempre vem um esperto no seu privado e fala assim, ó, você gosta de perícia? Vou te mandar um link aqui para você entrar no meu grupo. Fuja deles, pessoal, porque são haters, são pessoas criminosas que o objetivo deles é fazer tudo de mal. Então, se você receber alguma coisa nesse sentido, já bloqueie e denuncie esse cidadão. Perfeito? Legal. Então, vai para o Telegram, que é lá o seu contato conosco, tá? Professor,
Existem pessoas que me dizem que não há chance de ter sucesso como perito. É verdade isso? Gente, o que mais existem são pessoas que nos jogam para baixo. Se você vê a quantidade de nomeações que nós temos, a quantidade de peritos que foram formados pela Jus Expert, por que não é possível isso para você também? Se você seguir o roteiro, a receitinha do bolo, gente, você vai conseguir o resultado. Deus do céu, se é possível para um, é possível para todos. E pode ter certeza. Coloque nos comentários. A maioria das pessoas que fazem esses comentários com vocês mal sabem o que é perícia, mas entendem de tudo e não querem ver você crescer. Eu já passei por isso e com certeza você também. Fuja delas, tá bom? Professor, outra coisa. Eu devo fazer. Existe diferença entre grafotécnica e documentoscopia? Resposta é sim, gente. Grafotécnica, você vai analisar a grafo, ou seja, a escrita, de uma forma técnica. E documentoscopia é o estudo de um determinado documento. Aqui na Jus Expert você ganhou esses cursos, tanto de grafo quanto de documentoscopia. Então é por isso, quando você for fazer os seus cadastros nos tribunais, já coloca que você é perito grafotécnico, documentoscopia, avaliador de bens móveis, investigador de uso capião e, se você tem nível superior, perito judicial na tua área, que você também recebe o certificado. Vamos abrir o leque, pessoal, abrir a mente, tá bom? Professor, eu moro numa cidade pequena e eu vou ter chance de trabalhar? Gente, o tribunal não olha, meu filho, se você é rico, se você é pobre, se você é alto, se você é baixo, se você é gordo, magro, se você mora numa cidade pequena ou não, se você tem dinheiro na conta ou não. Ninguém levanta isso. O tribunal, muitas vezes, só olha a tua rede social para saber quem você é. Vamos dizer que você... Eu não estou julgando ninguém, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Cada um segue a tua vida do jeito que quiser. É importante que seja feliz. Mas não misture o pessoal com o profissional. Faça um Instagram, gente, só de perícia. Faça um Facebook só de perícia. Para de colocar coisas que não tem nada a ver com a perícia. Também coloca coisas de trabalho. Então, gente, não importa se você mora numa cidade pequena, mas a tua cabeça e a tua asa é grande, meu filho. Então, voe alto. Para com isso aí. Tira isso da tua cabeça, tá? Professor, eu não tenho uma boa formação na língua portuguesa e nem com informática. Será que eu tenho chance, professor, de poder atuar nesta área? Meus queridos, evidentemente que você tem chance. Porque eu falo errado, pessoal, muitas vezes, e eu escrevo errado. Eu procuro me corrigir, né? E a leitura é a melhor ferramenta para você falar e escrever bem. É lendo que a gente amplia o nosso vocabulário, que a gente aprende novas palavras, que a gente aprende a fundamentar e principalmente a convencer. Então você que é aluno e aluna, todos nós temos dificuldades. Eu sempre estudei em escola estadual, tudo bem que nos anos 80 a coisa era muito boa, né? Modéstia à parte, né? As minhas escolas estaduais, pessoas que tinham lá, tinha tanto os mais riquinhos do bairro, quanto os mais pobres, né? Que era aí no meu caso. E todos tinham uma aula muito boa, né? Mas você tem que dar continuidade, não pode parar, tá bom? Informática, a mesma coisa. Eu sei o básico, pessoal. Eu não sei nada aprofundado. Falo, nossa, eu sei fazer aqui coisas estupendas. Não sei, pessoal. Eu sei trabalhar no Word, malemar no Excel, mexo alguma coisa no PowerPoint, no Canva. E se eu precisar de outra coisa, eu vejo uns tutoriais na internet e aprendo. Vou lá devagarzinho, vou anotando e vou aprendendo. Tá bom? Então, gente, a gente não nasce sabendo, mas a gente tem a capacidade de aprender. Talvez você não tenha experiência em informática, bora, gente. Vamos aprender, tá bom? Professor, me fala uma coisa. O cadastro nos tribunais é complicado, professor? Gente, não é que é complicado. O cadastro no tribunal, você primeiro tem que separar os documentos. Depois das provas, a gente se preocupa com isso. Mas só uma dica. Você vai separar lá seus documentos, vai juntar lá algumas certidões e você vai deixar tudo isso numa pastinha, sabe? E quando o tribunal você for fazer o cadastro, é só juntar esses documentos. É uma questão puramente de organização, porque só existe crescimento com organização. Vou repetir, pessoal. Só existe crescimento na tua vida
com ordem, com organização. Gente, ninguém cresce no caos. Ninguém cresce no caos. Bagunça, aleatório, de vez em quando nunca, deixa pra lá. Não. Nós trabalhamos sempre na ordem. Tudo bem? Legal. Então, gente, é só fazer isso e seguir o barco sem problema nenhum. Professor, eu preciso aqui, ó, de equipamentos muito caros para poder atuar? Não, gente. Como eu já falei diversas vezes, é uma pergunta que chove aqui, mas só para você entender, não, meus queridos. Você precisa do celular para poder assistir o curso e depois de um computador para fazer os laudos. Se você não tiver computador, um notebook, computador, você pode usar uma lan house ou usar emprestado. E o primeiro honorário que você receber, você vai lá e compra a tua ferramenta de trabalho, que é o computador, não é? E aí você compra um microscópio aí, gente, em torno aí de 100, 150 reais, para talvez aumentar, diminuir uma assinatura, tá bom? Aí você consegue ver. É claro que você vai ter que também ter um certificado digital, que é aquele que eu já expliquei para vocês, que é esse aqui, né? E também vai precisar do cadastro na prefeitura. Mas isso abordamos mais adiante, tá bom? Professor, eu posso fazer as redes sociais como perito? Ainda não, mas como estudante de perito, você pode, tá? Professor, perito grafotécnico tem conselho de classe? Não, não tem conselho, gente, de classe, sabe? Porque conselho seria, por exemplo, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, CRM, Conselho Regional de Medicina. Perícia grafotécnica não tem, então você não tem anuidade para pagar, tá bom? Legal isso aí. Professor, como que eu acelero os meus ganhos como perito? Vamos lá. Você acelera os seus ganhos se fazendo mostrar. Ou seja, você tem que divulgar o teu trabalho. Mas não é comprar lista de e-mails e mandar 1000 e-mails por dia. Talvez você tenha um retorno disso, mas talvez não, tá bom? O que eu sugiro a vocês, pessoal, façam uma rede social bacana, entrem, depois do cadastro nos tribunais, entrem em contato com as varas, liga e se apresente. E as varas que são próximas à sua residência, visite. Olá, diretor, tudo bem? Meu nome é Gleibe, eu sou perito judicial cadastrado no TJ aqui do estado e eu vim me apresentar aqui. Eu trouxe o meu currículo e trouxe o meu cartão de visita para o senhor. Gente, isso faz uma diferença gigantesca, tá bom? Até quando eu vou viajar, a família, aí muitas vezes a família, depois do almoço, tá cansado, quer descansar lá no hotel, eu vou no fórum da cidade, gente. Levo lá, né, a camisetinha, ou a camisa, tal, uma calça e vou lá numa boa e me apresento. Isso aconteceu comigo em Ouro Preto. Ouro Preto, gente, o fórum é uma delícia. É um sobradinho. É que a gente é acostumado aqui em São Paulo, com esses fóruns enormes, né? Lá é um sobradinho, né? E um juiz e um substituto. Entrei, tomei café com eles, me apresentei e já me chamaram para fazer laudo lá, Ouro Preto, lá em Minas. Vale a pena o passeio, hein? Muito legal. Professor, outra coisa. Vamos lá. Posso fazer mais de uma coleta, professor, porque a primeira não ficou legal? Não é usual, né, gente? Normalmente é uma coleta, basta. Mas você pode fazer quantas coletas você desejar. Eu posso requerer documentos, professor, para que mandem para mim? Um contrato original, alguma coisa? Pode. E se não mandarem? Grava o que eu vou falar, toda dificuldade que você tiver no processo, você tem que informar para o juiz, através de petição, que tem os modelos lá no curso, ali, através de petição, dizendo o que está acontecendo e o juiz intima a outra parte para mandar o documento para você. Tá bom? Professor, eu vi o senhor falar uma vez o que é prova técnica simplificada. Não é? Está o Código de Processo Civil e pode ser aplicado a todos nós. Como é que funciona, gente? A prova técnica simplificada. É assim. Como que é a praxe, né? Aparece lá um processo em que a discussão é da assinatura, se é da pessoa ou não. E aí, muitas vezes, o juiz ele te chama para você fazer um laudo. Aí, nesse caso, é perícia judicial. Você vai fazer um laudo tudo certinho. Mas vamos imaginar que o juiz ele tem já a convicção e a certeza de que a assinatura não é daquela pessoa. Então, teoricamente, não precisa de um perito, porque está muito evidente aquela falsidade. Mas por questões processuais, para evitar nulidade daquela sentença do juiz, o juiz chama quem, gente? Um expert, um perito, nós.
apenas para que a gente dê a nossa opinião. É diferente, opinião de laudo. É mais ou menos assim, a gente recebe o processo 10, 15 dias antes e o juiz fala, essa assinatura realmente é dessa pessoa ou não? E você informa o juízo. Excelência, é e não é. Basicamente isso, não precisa fundamentar. Normalmente a gente faz uma petiçãozinha, excelência, por uma análise feita aqui de forma objetiva, verificou-se que não é da pessoa e usa a tabela do professor Rodrigo, que nem eu ensinei ontem na aula lá do curso, que aquela tabela é show de bola, né, gente? Então vejam isso, aquilo é um grande diferencial. Normalmente você ganha um salário mínimo para fazer isso. É maravilhoso. Tá certo? Professor, eu fiz o meu cadastro nos tribunais. Posso esperar que vai chover nomeação? Pode acontecer isso. Mas eu tenho um perfil, gente, muito proativo. E eu incentivo as pessoas a terem isso. Porque a gente só consegue ter resultado se a gente plantar. Então, se eu fiz o cadastro no tribunal, o que eu faço? Não é só isso. Eu vou ligar nas varas. Eu vou me apresentar como perito. Eu vou dizer que eu sou capaz. Eu vou dizer que estou apto ao trabalho. Que pode mandar que eu resolverei. Entendeu? Então, é essa orientação que nenhuma outra escola fala. Mas aqui nós abordamos. Legal. Pessoal, vamos lá. Pessoal, além do fórum, eu posso trabalhar para outros locais? Claro, gente. No fórum, você vai ser chamado como perito para poder identificar uma assinatura se verdadeira ou falsa. Mas depois você clica aí na tua internet, depois de acabar essa aula aqui, né? Por exemplo, câmaras arbitrais da minha região, da cidade tal, ou da região tal, enfim. Vão aparecer várias câmaras arbitrais. Você também vai mandar o seu contato para eles. Cartórios. Cartório, gente, é o lugar que mais se assina, né? Reconhecimento de assinatura, transferência lá de veículo, aquela coisa toda. Importante. Imobiliárias, pô, contrato de aluguel, contrato de compra e venda, contrato, enfim, também rola bastante. Advocacias, é por isso que aqui no curso você tem uma lista com os contatos para você entrar, né, gente, direto com aquela advocacia e pedir lá o e-mail específico, o que é muito legal. Então tem muitos lugares. E a pergunta que sempre deve fazer, onde pode ter, né, onde pode existir professor, falsificação. Manda um contato. Aí lá você vai ser chamado como assistente técnico. Então, fora do fórum, você é chamado como assistente técnico, ou pelo autor ou pelo réu. Tá? Professor, fui nomeado no processo como perito. Posso cobrar quanto? Gente, depende da complexidade do trabalho, depende do valor da causa, depende da quantidade de assinaturas que você irá fazer, mas um parâmetro que todos podem trabalhar no primeiro momento, Justiça paga R$350 a hora e você vai trabalhar no mínimo 10 horas, o que totaliza R$3.500 para fazer esse laudo e encaminhar. Pessoal, para mim já é um ótimo valor, sem dúvida nenhuma, um valor muito, muito, muito grato, tá? Mas se for, por exemplo, justiça gratuita, não é que você vai trabalhar de graça, não é isso. É que são processos em que o valor é pequeno, a pessoa não tem condição de pagar. Então o juiz também chama peritos para essas causas, só que existe uma tabela que é dada pelo próprio tribunal. E quem me dá essa tabela, professor? Nos sites dos tribunais tem, ou quando você for nomeado, você pode pedir para o diretor da vara. Não obstante de que você pode pedir a majoração desse valor, o aumento desse valor. Exemplo, você recebeu uma nomeação, um chamado, para ser perito grafotécnico. E o valor aqui é justiça gratuita. Sei lá, vamos te pagar R$500, alguma coisa assim, tá bom? Só que é uma situação complexa. São várias assinaturas. A pessoa já faleceu, você tem que trabalhar com o que tem nos autos. Aí você explica a situação para o juiz e pede um aumento disso. Mas só peça um aumento se você explicar o porquê que tem que ter esse aumento. Tá bom, gente? Sempre muito bem fundamentado. Tá bom? Isso é fato. Professor, em quanto tempo o perito recebe os seus honorários? Vamos lá, vou dar base legal. Artigo 465 do Código de Processo Civil
Quando você é nomeado, o que você pode fazer? Você vai ter que fazer o aceite, não é? E uma vez que você faça o aceite, o que você faz, meus caros amigos? Simples, meus queridos amigos. Extremamente simples. Você pode ligar o artigo 465 e pedir os 50% de antecipação do valor dos seus honorários. E os outros 50% quando você entregar o laudo, quanto tempo que você combinou lá com o diretor da vara. O juiz, claro, ele pode aceitar ou não isto, mas se você fundamentar, explicar, falar que vai parar outras atividades para se dedicar nessa perícia, tem lá um modelo para você se basear. Belezinha? Legal? Professor, outra coisa. O perito ele foi nomeado, professor. Ele foi chamado, recebeu lá o e-mail de nomeação. Quais são os procedimentos, professor? Vamos lá. Primeira coisa é agradecer a Deus, pessoal, que você foi nomeado. Fantástico isso, sem palavras, né? Segundo, pessoal, você vai entrar em contato com o diretor da vara, que te nomeou. Como é que eu acho o telefone dele, professor? Normalmente o e-mail que te mandou tem o contato. Mas se não, você busca no Google, ou liga no tribunal e pede para falar naquela vara com o responsável. Fala com o diretor e explica que é a tua primeira perícia naquela vara. Pode abrir o jogo, gente. Com humildade, sem submissão. Olá, tudo bem, seu João? Dona Maria, prazer, meu nome é Gleibe, eu sou perito, nomeado no processo. O senhor tem um minutinho, o senhor pode falar? Então tá bom. Vamos lá, primeira coisa, é a primeira vez que eu estou sendo nomeado nesta vara. E eu gostaria da tua ajuda, por favor, para a gente fazer um excelente trabalho e para que eu seja o perito oficial desta vara. E aí você vai fazer algumas perguntas a ele, né? Se o juiz gosta de laudo mais extenso ou mais curto, a coleta vai ser virtual, isso não vai ter prejuízo nenhum. Se esse valor que você foi chamado, se é possível pedir aumento ou não, perfeito? Se essa antecipação de 50% é possível, o juiz costuma deferir ou não. Ou seja, são algumas perguntas que vocês verão em aulas mais adiante comigo, que você vai fazer para esse diretor e, uma vez acertado com ele no telefone, você vai colocar isso na petição de aceite, que tem o modelo lá no curso, e aí, meus queridos, você manda para o processo. Feito. Basicamente, esses são os primeiros passos. Aí faz a coleta, marca o dia, a hora, entra em contato, manda o link, faz a coleta, que nem ontem, a aula que eu mostrei para vocês, falando sobre a coleta virtual. Deixei lá bonitinho, redondinho para vocês, né? E aí, queridos, você recebeu essas assinaturas, faz o comparativo, coloca no laudo que tem um modelo lá para vocês, encaminha para nós, a gente revisa e você manda para o tribunal. Em linhas gerais, pessoal, esse é o caminhar da coisa. É o passo a passo, tá bom? Professor, por que muitos colegas são nomeados e eu não? Porque tem pessoas que vivem no mundo da fantasia, pessoal. Gente, o grande problema da sociedade hoje é qual? Né? Que nós temos hoje? É fantasia, isso mesmo, pessoal. As pessoas fantasiam demais. E, obviamente, infantilização. Então, vamos lá. O que é a fantasia? Eu vou ser nomeado em 10 milhões de processos e cada um eu vou ganhar 1 milhão. Eu também quero. Mas o que eu penso? Eu estou pronto para receber nomeações, seja ela qual for. Pode ser de R$300 de honorário, pode ser de 3 mil, pode ser de 1 milhão. Eu vou aceitar todas. Perfeito? Mas para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o curso completo, eu tenho que fazer as provas, que está explicado lá nos termos gerais para você ler, tá certo? Vou fazer as provas. Uma vez aprovado, eu vou ter o certificado, eu vou fazer os cadastros nos tribunais, eu vou entrar em contato com as varas, eu vou visitar as varas, eu vou mandar e-mail para empresas, eu vou visitar as empresas, eu vou fazer redes sociais, me identificando, mas principalmente eu vou acreditar que eu consigo o resultado. Se outros conseguiram, por que eu não? 100% das pessoas que dizem que não conseguem ser nomeados, sabe o que fizeram? Fizeram o curso bem meia boca, sério, gente. Fizeram o cadastro e estão esperando cair do céu. 100% das pessoas que, eu não fui nomeado até agora, eu vou conversar? Amigo, o que você fez? Professor, eu fiz o cadastro. E o que mais? Só isso.
Ah, eu visitei uma vara só. Ô, meu filho, tem que agitar o negócio. Entende, gente? Então, o que faz uma pessoa ter sucesso e a outra não é apenas um nome: persistência, perseverança, acreditar que é possível. E aqui não é autoajuda, tá, gente? Eu estou dizendo o meu exemplo e o exemplo de tantos alunos que já passaram aqui e tiveram resultado. Beleza? Professor, como eu faço um laudo que o juiz vai adorar, professor? Gente, o artigo 473 do Código de Processo Civil, ele deixa bem claro, né, o que tem que ter um laudo. E isso eu explico, tem aulas que eu dou passo a passo para vocês, tal, enfim, né? Mas qual que é o laudo que o juiz vai gostar? Lembra quando você é nomeado, que você liga para o diretor do fórum? E o que você diz para o diretor do fórum? Não é? Esse juiz, ele gosta de laudo mais extenso ou laudo mais curto? Ele gosta de mais figuras ou mais texto? E assim vai. Então você faz o laudo do jeito que aquele juiz gosta que seja o laudo. Entendeu? É assim que funciona. Então, não é o jeito que você gosta, perito. Entenda bem uma coisa. Quando a gente faz um laudo, quando a gente faz um parecer, quando a gente faz um pedido que outra pessoa vai julgar, você tem que pensar como que aquela pessoa gosta. Por exemplo, eu quero agradar a minha esposa. E eu sei que ela adora torta de morango, é verdade isso. Minha mulher adora torta de morango. Eu não vou trazer torta de limão, né, pessoal? Ela vai comer por educação, porque ela é muito educada, é muito sensível, vai elogiar, vai falar que tá muito boa, mas não vai comer mais. Mas como eu sei que ela gosta, porque eu sei antes, entende, do presente. Mesma coisa, você tem que saber antes de dar o presente, que é o laudo. O que aquele juiz gosta. Você não vai dar, aí, simbolicamente falando, uma torta de limão, sendo que a pessoa gosta de torta de morango. Vocês entenderam aqui o comparativo que eu te passo? Isso serve para a vida, isso serve para a perícia. Você sabe qual é o problema de hoje, pessoal? Nós não podemos impor aos outros aquilo que a gente acha que é certo. Por exemplo, eu não gosto de maionese. Eu odeio maionese, dia de passagem. Não suporto maionese. Sério, salada de maionese eu acho bonita de ver, mas eu passo longe para comer. Mas tem pessoas que morrem com salada de maionese. Agora, se eu não gosto, eu vou impor você dizer que não é ruim? Não, se você gosta, manda ver. Talvez tenha outra coisa que eu gosto e você não goste. Então, a gente tem que parar de querer impor a nossa vontade goela abaixo dos outros. A gente vive melhor assim. Entenderam, queridos? É assim que a gente faz. Mesma coisa com o laudo, tá bom? Acho que deu para você entender. Do teu dia a dia, eu trouxe aqui para a perícia, tá bom? Vamos lá. Professor, se o laudo estiver muito bom, e eu fui chamado como assistente técnico para poder rebater, né, aquele laudo, como que eu faço se ele estiver muito bom, professor? Com técnica. Basicamente, gente, você vai olhar partes da assinatura que a outra parte não olhou, que o outro perito não olhou. Então isso, gente, a aula de assistência técnica, ela é muito rica nisso, porque eu te ensino lá, falar, o laudo está aqui, o que ele não abordou aqui o perito ou ela, né, se for perito, isso. Então eu vou falar que pelo fato de não ter analisado esses pontos, vai ter que mudar isso, aquilo, tal. Beleza? Legal, né? Professor, eu devo fazer a coleta em todos os processos? Via de regra, sim, pessoal. Sempre parta do princípio que a coleta é obrigatória. Sempre. Sempre parta do princípio que você vai fazer a coleta. Agora, se a pessoa, né, gente, está com uma debilidade física, está com uma debilidade mental, a pessoa está acamada, a pessoa está doente, você informa o juiz que, em virtude desta situação, você não fará a coleta em respeito à pessoa, sempre respeitando, periciando, pessoal. Mas, professor, eu levantei o nome dele na internet. Ele tem um monte de processo de estelionato. Não me interessa. Eu pode ser um falsificador, assim, costumaz, mas eu vou respeitá-lo. Eu não estou aqui para julgar. Quem julga é o juiz. Eu vou fazer o meu trabalho sempre com respeito, seja quem for. Vocês entenderam, pessoal?
Hoje mesmo, foi na terça-feira, uma aluna entrou em contato comigo, professor, o que o senhor falou realmente é verdade. Olha só que loucura, professor. O senhor falou que determinada vez viu lá um perito, um advogado, pedindo para colher 50 assinaturas de uma pessoa que tem idade já. E isso é absurdo, porque não precisa disso, não é? Como é que eu vou fazer isso com uma senhora, com um senhor, muitas vezes pessoas humildes, que estão morrendo de medo de fazer aquela coleta, acha que serão presos, enfim. Você é uma pessoa mais simples, é isso que a gente lida, pessoal. São pessoas mais humildes. Então a gente tem que ter esse respeito, esse carinho, sabe? Essa dignidade, mesmo eu sabendo que a pessoa é um criminoso, é um estelionatário top. Tá bom, gente? Boa tarde, vamos começar a nossa coleta. Eu vou explicar para o senhor exatamente o que eu vou fazer. É tudo online, né? Tem aqui várias folhas que eu já fui encaminhado para o seu advogado, que você pegou aqui no curso, né? E aí o senhor vai fazer algumas assinaturas conforme minha orientação. Tudo bem? Tudo bem. Então pode ficar tranquilo, pode ficar calmo. Se o senhor precisar parar, a gente para, toma uma água, vai ao banheiro, retomamos na sequência. Fique tranquilo que eu não estou aqui para fazer nada que não seja colher a sua assinatura. Gente, firme, mas acolhedor. Tá bom? E sem querer se impor, esse tipo de coisa, né, gente? Chega a ser ridículo isso, alguns peritos fazendo, né? Tá bom? Professor, posso fazer um trabalho ou coleta em outro estado? Pode, gente. Você pode ir até lá se você quiser. É uma escolha tua. Ou virtual. Tá bom? Isso que já abordamos muito. Outra coisa aqui, professor. Se o juiz determinar aqui que o perito faça coleta de assinaturas, tá certo? Que seja aqui, a pergunta foi feita presencial. Você fala, excelência, tudo bem, eu até vou. Vírgula. Desde que os honorários paguem aqui. Ida, volta, hotel, alimentação e meu horário. Se pagar, eu vou. Gente, se pagar para mim, eu vou até no Japão fazer uma coleta, meu cara. Sem problema nenhum. Não, eu quero que seja feita a coleta aqui presencial. Sem problema. Eu tô aqui em São Paulo. Está, por exemplo, em Palmas e Tocantins. Olha, ó, passagem aérea e de volta, Uber aqui o aeroporto e de volta, alimentação, hotel, que eu não vou fazer bate e volta, que eu não sou maluco, etc e tal. A hora que eu vou gastar, isso aí. Pode pôr na ponta do lápis aí 7, 8 mil reais a mais. Se pagar, já tô indo. Vai, tudo bem, gente? Então, sempre jogue esse argumento, tá? Professor, eu fui fazer uma coleta e a pessoa não compareceu, professor. Não compareceu. E aí, professor? O que eu sugiro? Informe o juiz que você marcou a primeira coleta, que você estará marcando outra dentro de uma semana, e se a pessoa não comparecer, você vai fazer o laudo com aquilo que tem no processo. Acostume-se a pessoa não comparecer, ainda mais se ela tiver culpa no cartório, que ela não quer fazer prova contrária a ela. Acostume-se com isso. Tá bom? Professor, o perito ele pode filmar ou gravar o momento da perícia? Claro que pode, pessoal. Sem problema nenhum. Ele pode gravar tudo no momento da perícia. Mesmo presencial, você pode ir com alguém, se você quiser, ou uma outra pessoa, e fazer lá a gravação de tudo que você quiser. Quem conduz a perícia é você, meu caro perito. Tá certo? Vamos lá. Professor, qual a diferença de perito e assistente técnico? Perito é aquele chamado pelo juiz para atuar num processo. Assistente técnico é aquele chamado pelo autor ou pelo réu para poder atacar esse laudo que será apresentado. Basicamente é isso, tá? Professor, qual o segredo para ser um bom assistente técnico, professor? Estudar. Estudar. E ser humano. Ser humano. Que as pessoas hoje são apenas ter humano. Assistente técnico, gente, é ver as brechas. Sabe os laudos que eu mais gosto de rebater? Que na verdade são os mais fáceis. Laudo do Instituto de Criminalística da Polícia Científica. Nossa, a gente fala esse nome, né? O fulano trabalhou na Polícia Civil, na Polícia Científica, era investigador e olha, são os piores laudos, desculpa.
com todo respeito aos amigos peritos da área de polícia, e eles sabem que eu já falei isso para eles, e sabe o que eles me dizem? Eu entendo o senhor, doutor, é a demanda que é grande nossa, e a gente tem que desovar que tem prazo para entregar. Eles falam isso para mim constantemente. Eles têm uma baita capacidade, pessoal. Só que os laudos têm 1 ou 2 páginas. Então, gente, como assistente técnico, a gente atropela esse laudo. Ó, faltou analisar isso, faltou analisar aquilo, não foi abordado esse aspecto, não foi abordado esse, gera-se uma grande dúvida, logo a assinatura não é da pessoa. Tá bom, gente? Repito, todo respeito aos nobres amigos, mas a gente sabe, né, da deficiência, infelizmente, que a nossa polícia ainda tem, tá? Então isso não assim, vamos dizer assim, o fulano é polícia, o fulano trabalhou na polícia científica. Vem, pode vir. Pode vir, que nós aqui estamos muito mais preparados, pessoal. Por isso que o juiz chama muito mais a gente do que ex-policiais. Beleza? Professor, qual é a missão do assistente técnico? Gente, a missão do assistente técnico é apenas uma. É atacar o laudo. Mas não agredir ninguém, não falar que aquele processo está errado, não falar que aquele processo está ruim. Nada disso, pessoal. Nada disso. A nossa missão é uma só, é mostrar sempre a veracidade daquelas assinaturas ou falsidade e exatamente, pessoal, as omissões daquele determinado perito. Perfeito? Vamos lá. Professor, como fazer um parecer técnico bem fundamentado? Bom, primeiro você tem que estudar, né, gente? Primeiro eu estudo, vejam as aulas, vejam os materiais, leiam a apostila, revejam as aulas, revejam os materiais, revejam a apostila, anotem, busquem, acessem a nossa plataforma do YouTube, que tem quase 3.000 vídeos para você assistir. Perfeito? Vai aprofundando. E sem viajar, né? Eu recebo algumas perguntas também, assim, professor, e se um ET aparecer no momento da assinatura do contrato e assinar aquele contrato no lugar da pessoa, como é que eu vou comprar? As pessoas muitas vezes viajam tão grande. Eu falo, gente, não há uma resposta objetiva para isso. A resposta sempre é subjetiva, depende de cada caso. Perfeito? Mas, gente, um parecer bem fundamentado é aquele que estuda o laudo e estuda o processo, que talvez no processo você vai ver coisas que o perito não viu. E você, por ser aluno Jus Expert, capta muito mais. Show, né? Professor, para atuar como assistente técnico, tem que ter cadastro nos tribunais? Não. Perfeito? Para perito, você tem que ter. Porque você vai ser chamado pelo juiz. E o juiz te acha como? No cadastro dos tribunais. E assistente técnico, como é que te acham? Também podem te achar como no cadastro dos tribunais, porque é público. Mas é muito mais fácil você se apresentar como assistente técnico diretamente às advocacias, empresas, RHs, como eu já falei, tá bom? Professor, o assistente técnico tem que emitir nota fiscal? Depende, tá bom, gente? Se a empresa te pedir, você emite nota fiscal. É por isso que depois de certificado aqui na escola, você vai procurar a tua prefeitura e vai fazer o cadastro como autônomo. E se te perguntarem o que você vai fazer, você vai colocar perito, prestador de serviço. Autônomo, prestador de serviço. E aí vou te gerar um número naquela prefeitura que você vai conseguir emitir uma nota fiscal como pessoa física / autônomo. Legal, né? Professor, qual o valor que o assistente técnico deverá cobrar, professor? Né? Deverá cobrar. Depende da causa, pessoal. No mínimo R$ 3.500. Mas isso é relativo. Pode ser menos, pode ser bem mais. Nós temos casos aqui, gente, de que o assistente técnico ganhou R$ 50 mil. Porque era uma causa que tinha várias assinaturas, complexidade, o valor do testamento lá era um valor altíssimo. Tá bom? Então, vale muito a pena. Quesitos. O que são quesitos, pessoal? São perguntas feitas pelo nosso querido... são perguntas realizadas ou perguntas feitas para que a gente responda como perito. A melhor forma de você responder essas perguntas, que se chama quesitos, é de forma objetiva e sempre falando conforme página tal do laudo. Conforme página tal de determinado laudo. É assim que a gente faz. Tá certo? Gente, eu separei aqui, praticamente deu quase 50, né, perguntas e respostas.
Ainda tem mais perguntas e respostas para você aqui, muito bacana, mas isso eu deixo para um próximo bate-papo com todos vocês. Combinadinho assim? Para a gente poder sacar. E as dúvidas que eventualmente vocês tenham, meus caros amigos alunos, mandem no grupo do Telegram, sempre em horário comercial. Lembra da regrinha, tá bom? Segunda a sexta, das 9 às 18. Sempre em horário comercial. E aí, meus queridos amigos, mandem lá suas perguntas, muito bacana, muito legal, que a gente responde lá bonitão. Não deixem de acompanhar as aulas da Hotmart, pessoal. O seu foco tem que ser lá. Não pulverize energia, sabe? Não vai para outro canto. Hotmart, Hotmart, Hotmart. Ficou em dúvida? Vai no nosso canal no YouTube. Vai lá, coloca a palavra-chave. Pá, encontrou? Não teve a resposta ainda? Não está satisfeito? Aí você vai lá no Telegram que eu te direciono. Então veja tal aula que talvez ela irá te ajudar com certeza. E aí, pessoal? Estão gostando do curso? Tá tudo bem? Vocês aqui, né, que entraram agora, estão curtindo, tá tudo bem? Os mais antigos aqui também estão curtindo, tenho certeza que sim. Sempre exercícios novos tem na plataforma, sempre aulas novas a gente inclui lá para vocês. A Jus Expert tem exatamente esse espírito, pessoal, de oferecer a vocês aquilo que realmente muito mais do que nós podemos, do que nós prometemos. Por quê? Uma vez que você promete algo e depois dá algo a mais, isso é um plus gigantesco e todo mundo fica feliz. Nós ficamos felizes porque você assiste a aula. E, obviamente, você fica feliz porque você ganha algo a mais. E conhecimento, né, gente, nunca, nunca, nunca é demais. Conhecimento é sempre muito bem-vindo, tá bom? Lembrando que amanhã nós faremos também mais uma aula. Essa semana, gente, e a semana que vem, nós estaremos juntos todos os dias. Tudo bem, pessoal? Às 7 horas da noite, exatamente com o objetivo de explicar passo a passo. Por quê? Só deixar claro, para aqueles que não me conhecem, eu sou professor universitário e de cursos preparatórios desde 2003. Desde 2003. E aí, meus caros amigos, o que eu faço? Eu sou professor raiz. Professor raiz, porque existe uma diferença enorme entre professor e youtuber. Hoje eu estou dando aula para vocês aqui, obviamente, via internet. Mas eu sou professor raiz. É que muitas situações a pessoa parece que é a primeira vez no YouTube, grava aula e fala que é professor. Fala que é professora. Não, não é. Isso é youtuber. Então, se você quer ter aula com professor e não com youtubers, professor raiz, que realmente vivencia a coisa, tem experiência de sala de aula, sabe o que o aluno necessita e na melhor escola do Brasil, vem e fique sempre na Jus Expert. Meu muito obrigado a todos, boa noite, fique com Deus e até amanhã às 7 horas.